Fala galera, beleza? Bem-vindos ao React do Futebol. Peço humildemente a você, que deixa o like, porque apoia bastante o nosso canal. Nesse vídeo, iremos atualizar para vocês toda a situação envolvendo o Vasco da Gama, a possibilidade da chegada de um novo reforço para o ataque. Isso mesmo, um cara que joga ali pelas pontas, pode ter ali a sua chegada confirmada nos próximos dias para o Vasco da Gama. Além, é claro, também de um acordo costurado entre Vasco da Gama e Shakhtar em relação ao Marlon Gomes, jogador meio de campo que foi formado na base do Vasco. E é claro também o embarque do Gigante da Colina para Chapecó, jogo importante no Campeonato Brasileiro. Mas é muito importante, como eu falei com vocês, deixar o like, adicionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. E lembrando também que nossa meta é alcançar 40 mil e eu conto muito, com a sua moral para a gente alcançar essa meta o mais rápido possível. E agora, vamos ver o que o Jorge Nicola falou sobre a situação envolvendo o reforço no Vasco. Vou colocar para vocês aqui na tela, Jorge Nicola nesse momento. Todo mundo vai lá no vídeo dele, é muito importante você ir lá e acompanhar o Jorge Nicola. Vamos ver o que ele falou sobre a situação envolvendo reforço no Vasco da Gama. Vamos ver. Para a primeira divisão. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, de olho em um ponta chileno. Trata-se de Gonzalo Alvarez, 27 anos de idade, pertence ao Audax italiano. Canhoto, atua como ponto esquerdo. O nome foi sugerido para o Vasco, que tem avaliado os prós e contras. Por enquanto, não há proposta, apenas uma observação. Na temporada atual, são 9 partidas, 3 gols e 1 assistência. O desempenho dele até é bom, mas o time não vai bem. O Audax italiano aparece apenas no 15º lugar no campeonato chileno, 14 pontos conquistados em 16 rodadas. Vale a lembrança de que o Vasco já tem 4 reforços nessa janela de transferências. Souza, volante. Coutinho, meio atacante. Alex Teixeira, atacante. Além de Emerson Rodrigues, mais um ponto. Você está contente com o nível de reforços? Esperava mais? Usa o espaço para comentário, já deixa a sua opinião. Vale a lembrança também de que o Vasco busca de forma incessante um zagueiro. O nome de R. Mina foi especulado. O Euriquinho, conselheiro e filho do Eurico Miranda, chegou a cravar a contratação do Mina. O Vasco se apressou para desmentir. Quero falar agora sobre... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento que o Nicola falou sobre a situação de Gonzalo Alvarez, jogador de 27 anos de idade, passagem e atua nesse momento, no caso, né, pelo Audax italiano, equipe lá do Chile. Cara, que eu me lembro, os últimos jogadores chilenos que o Vasco buscou, rapaz, caso complicado, né? No mínimo complicado. O Vasco buscou informações, né, sobre o Gonzalo. O último chileno que eu falei com vocês era em relação ao Palácios, que foi muito mal, que era considerado, inclusive, galera, uma joia no futebol chileno. E no Vasco acabou não dando certo, assim também como não deu certo na equipe do Inter. Ele aqui, só para vocês entenderem, ele tem 4 participações em gol, né? 3 gols e 1 assistência nessa liga da primeira divisão, que é do Chile, em 9 partidas. Então ele joga, mas o time não ajuda. Será que se ele viesse para o Vasco, será que ele renderia? Não sabemos. É uma situação bastante complicada. A informação foi do GE, da Emanuele e do Sérgio Santana. E aí, cara, informação realmente, ele é um canhoto que atua pelo lado esquerdo. Ele é diferentemente do que faz o David, é diferente do que faz o Adson, que jogam de perna invertida. E o Vasco observa, né, cara? Realmente, ele é um cara que o Audax italiano está em 15º lugar do Campeonato Chileno, tô vendo aqui agora, 14 pontos em 16 jogos. Nossa, mãe! Rapaz, 15º lugar no Campeonato chileno, cara. Rapaz, complicado, né, cara? Complicado realmente a situação. Eu acho que o Vasco deveria buscar um cara de mais peso para a posição. Lembrando também a situação financeira pesa bastante frente à equipe do Vasco da Gama. Agora, galera, informação muito importante que saiu hoje é relacionada ao Marlon Gomes, cara. Informação importante e que com certeza muitos não ficaram felizes, alguns ficaram. Eu vou falar minha opinião para vocês, ó. O Vasco chegou a acordo com o Shakhtar Donetsk para a antecipação de 2 parcelas referente a Marlon Gomes. O Vasco concedeu desságio de 15% na operação financeira para antecipar as receitas. A justificativa apresentada ao Conselho foi a situação financeira delicada do fluxo de caixa da SAF vascaína. Com adiantamento de 2 parcelas, o Vasco receberá de forma antecipada 8 milhões de euros,
Porém, com desconto de 15%, o clube receberá 6,8 milhões de euros, que é cerca de 41 milhões. Cara, eu acho que é muito mais vantajoso o Vasco fazer isso do que o Vasco pegar um empréstimo e ter que pagar uns juros muito mais alto. Muito mais alto. Então, vai perder, obviamente, 15% desse valor, que era considerável, obviamente, né? O euro, a gente tem que lembrar que o euro é cotação de 7 para 1. 6,5 para 1. Então, cara, realmente a cotação é muito fora de série. Mas eu acho que o Vasco fez, né? Eu acho que uma das soluções, inclusive, é buscar a antecipação de verbas para conseguir se manter nessa temporada e chegar na próxima temporada com um investidor novo, o Vasco conseguir fluir na competição do Brasileiro e também, se caso alcançar, obviamente, uma Sul-Americana, Libertadores, também ter mais investimento e conseguir brigar na parte de cima da tabela e brigar por competições internacionais. Chegando aqui para, nesse momento, o presidente Pedrinho chegando para a viagem para Chapecó. Você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no canal BTB Esportes, a delegação Cruz Maltina indo para a viagem. Boa viagem, presidente. Tudo de bom. Presidente Pedrinho, portanto, passando na sua tela, em preparação para essa viagem, para o embarque do Vasco. Está a câmera, galera, né? Então, só para melhorar, mas você já vê, né, toda a staff do Vasco, você vê toda a assessoria de imprensa, enquanto o Jonathan vai fazendo esses ajustes aí, ó, você tá vendo aí, né, nesse momento, a assessoria do Vasco. É o desembarque do ônibus para embarcar rumo a Chapecó. Vasco viaja, enfrenta o Grêmio pela rodada do Campeonato Brasileiro, a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e você vai acompanhar aqui no BTB Esportes. Então compartilhe, porque vai passar na sua tela ao vivo, vai passar na sua tela os jogadores do Vasco, Coutinho, Payet, Souza, Alex Teixeira, todos os jogadores, Léo Jardim, Maicon, Léo. Deixe no chat também sua expectativa, o placar do jogo, hein, galera? Lembrando... Informação, Darlan. Você vai ver nesse momento o desembarque. Fala, Jonathan, informação é prioridade. Nesse momento, o Matheus Carvalho descendo aqui, ó. Jogador também. Leandrinho. O técnico Rafael Paiva. Darlan, se a galera... Coloca uma meta de like aí. Se a galera chegar no like na meta, eu vou dar a informação. Vou passar a notícia. Notícia muito importante, por sinal, referente a um jogador do Vasco. Então, ó, acabei de receber agora. A meta é chegar a 1000 likes, galera. Tá com 433. Então deixa o seu like, porque o Jonathan vai trazer uma informação aí, ó, nesse momento. Você tá vendo os jogadores saindo. Então, o Felipe também veio com a delegação, né? Pedrinho vem na frente, mas o Felipe veio junto com os jogadores no ônibus, né? Então, de fato, ó, o Maicon passando na tela, JP, inclusive deu uma entrevista exclusiva pro BTB Esportes, a gente vai soltar essa semana. Uma exclusiva aí com o JP. Se prepara, torcedor, tá muito legal a resenha. Mais jogadores passando, Adson, Zé Gabriel, vamos lá, Léo Jardim, goleirão do Vasco, jogadores passando na sua tela e você tá acompanhando aqui no BTB Esporte. Berrete, o pirata da colina, Alan Santos. Darlan, é o Vasco aí que embarca rumo a Santa Catarina, né, no voo fretado, nesse Terminal 1, Darlan, que é o antigo Terminal do Galeão, né? O Galeão que passou por reforma até mesmo para os Jogos Olímpicos e também para a Copa do Mundo de 2014. E agora também o Payet vai embarcando aí também, o Darlan, com o Vasco da Gama, nesse Terminal 1 aí. O Vasco vai de voo fretado para Santa Catarina para o jogo lá em Chapecó e o Vasco completo, né? O Coutinho, o Payet também ali, ó, na nossa tela aí, ó. O Payet também embarcando aí com o Vasco. Né, jogadores aí durante toda essa semana ficaram treinando com o Rafael Paiva e agora estão embarcando. O Coutinho também ali, ó, junto com segurança do Vasco, jogadores passando também na tela do BTB Esportes. O Darlan tem o Matheus Baba ali também. A galera, todo mundo embarcando aí. Exatamente. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento o embarque do Vasco da Gama para Chapecó, jogo importante do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Vasco já divulgou, galera, para a galera,
já divulgou os relacionados, inclusive os relacionados com muita novidade. Vou colocar para vocês aqui na tela. E, cara, vai ter a volta, como vocês conseguiram acompanhar nas imagens, de Payet. Payet de volta novamente, após o tempo parado. Ele tá de volta. E colocar para vocês agora na tela os relacionados do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Grêmio lá em Chapecó, na Arena Condá. Ó, na tela para vocês acompanharem nesse momento. Olha, os relacionados do Vasco: Alex Teixeira, Coutinho, David, Emerson Rodrigues, GB, Hugo Moura, JP, Keyle, Leandrinho, Léo Pelé, Léo Jardim, Lucas Piton, Michael, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Payet, inclusive estampando aí, ó, a arte do Vasco. Pumita, Ryan, Rojas, Esforza, novidade também, Souza, reforço do Vasco, que ainda não fez a primeira partida, primeira vez sendo relacionado, Pablo Berretti e também Zé Gabriel. Portanto, galera, esse é o nosso vídeo. Deixe o seu like, é muito importante. Compartilha para geral. Nossa meta é 40 mil. Eu conto muito com a sua moral e com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. E é nóis. Fui!